Estávamos empolgados para nossa ida de ônibus leito-cama. Porém, já tivemos nossa primeira decepção: o barulho. Apesar do ônibus ser ótimo, confortável, espaçoso, mas pegamos bancos atrás, em cima das rodas, e não sabíamos que isso nos causaria insônia e irritação por causa do barulho. Então, já fica como dica para vocês. Quando chegamos na rodoviária, já tivemos um choque do que seria a cidade. Olha a muvuca para pegar Uber. Bom, vamos lá. 2 pontos. Primeiro, fomos a Porto Alegre para negócios. Fomos comprar nosso micro-ônibus para nossa empresa de transporte. Então, segundo, não tivemos tempo para aproveitar com calma o que a cidade tem para nos oferecer. Então, nossa primeira impressão é mesmo bem individual e rápida. Passamos primeiro pela Orla, que vai de uma extensão bem grande, de norte ao sul, e ficamos encantados com essa região. Pegamos o micro-ônibus para fazer alguns testes, verificar algumas questões profissionais. Aqui um pouquinho para vocês verem, ele ainda está com capa, então a gente realmente está verificando algumas questões, burocracias. Passamos por mais alguns pontos bonitos e turísticos da região sul. Olha a imensidão de prédio. Realmente, para quem vem de cidade pequena como a gente, assusta essa quantidade de prédios, que acaba sendo bonito e, ao mesmo tempo, um pouco assusta. Depois, no final do dia, fomos para o nosso hotel. Olha essa vista maravilhosa do entardecer. Eu fiquei encantada com essa vista do nosso hotel. E no outro dia, dava para ter uma ideia da imensidão que é essa cidade. Eu estava chocada. Coisa de cidade do interior, né? Olha o tamanho da cidade, a quantidade de prédios que dava para ver da janela do nosso hotel. Aproveitamos alguns intervalos entre uma negociação, burocracias que a gente tinha para resolver e fomos visitar alguns pontos turísticos no centro. A cidade tem muita história, gente, muita história mesmo sobre o Brasil, a cultura, e eu fiquei impressionada com os prédios antigos e com a semelhança que eu tive com a Europa e a imensidão e a população dessa cidade. A gente não teve tempo de entrar nos museus e conhecer um pouquinho mais a fundo da cidade, mas só de visitar por fora a gente já teve uma noção do que realmente tem guardado ali todo esse histórico. No outro dia, tivemos mais burocracias para resolver. Então, ficamos andando de norte ao sul e, pelo caminho, aproveitamos para olhar a cidade. Então, a gente parou para tomar um café bem gostoso
como eu disse, a gente não teve muito tempo para aproveitar com um olhar turístico. O pouco que a gente viu foi realmente super superficial, por cima, bem rapidinho. Então, a nossa visão mesmo foi mais a trabalho e, claro, assim que quando a gente podia dar uma pausa, a gente acabava olhando a cidade. Agora, para realmente dar a minha opinião e visão bem particular sobre a cidade, ficamos chocados com a região central. Encontramos bastante moradores de rua, o que entristece nosso coração, e por conta disso gera um pouco de insegurança e também bastante falta de limpeza e manutenção. Muitos lugares pichados, com estruturas bem precárias e abandonados, o que nos deixou bem impactados com a diferença de outros pontos da própria cidade. Mas assim, como a nossa primeira impressão de Belo Horizonte, que virou polêmica aqui no YouTube, isso se trata de primeira impressão nossa, o que para cada um é diferente. Mas de modo geral, é uma cidade com muita oportunidade. E para quem decide viver e trabalhar, eu acho que acaba acostumando.